Garçonete. É paga R$ 100 para destruir o encontro romântico de um milionário, mas jamais imaginou que ele ficaria encantado por ela. O barulho de talheres batendo em porcelana e conversas animadas era a trilha sonora habitual do Mirante Jardins, mas para Clara soava como uma contagem regressiva para o fim do seu turno, ou para o fim da sua paciência. Mesa 7, Clara. Onde está o chardonnay da mesa 7? A voz estridente do maître cortou o ar. Já vai sair, seu Ricardo. O bar está uma loucura. Ela gritou de volta, equilibrando 3 pratos de risoto no antebraço e desviando de um colega apressado. Foi nesse exato momento, no olho do furacão do serviço de jantar, que um vulto loiro e desesperado passou pela porta de serviço, ignorando completamente o aviso de acesso restrito. Clara, graças a Deus te achei. Clara quase derrubou tudo. Sofia, o que você está fazendo aqui? Você ficou maluca. Se o seu Ricardo te pega aqui dentro, ele me demite na hora. Sofia, com os olhos azuis arregalados e o cabelo perfeitamente alinhado, parecendo um ninho de passarinhos assustados, agarrou o braço livre de Clara com uma força surpreendente. Dane-se o seu Ricardo. Clara, é uma emergência. Uma emergência nível catástrofe. Minha vida acabou. Sua vida acaba toda terça e quinta. Clara rebateu, manobrando com a agilidade de uma ginasta para deixar os pratos na bancada da cozinha. O que foi dessa vez? Acabou o seu rímel importado? A sua gata te ignorou de novo? Pior, muito pior. A voz de Sofia era um sussurro agoniado. Lembra do encontro arranjado que meus pais estavam planejando? Aquele com o genro perfeito? Clara suspirou, secando o suor da testa com as costas da mão. Lembro. O herdeiro misterioso que vai salvar o império industrial da sua família e blá blá blá. Achei que você tinha conseguido enrolar seus pais. Eu tentei, juro que tentei. Mas meu pai colocou o pé no chão. Ele disse que se eu não viesse, ele cortava tudo. O carro, o apartamento, até o meu cartão. Clara, eu não sei viver sem meu cartão. Sofia gesticulava tanto que quase acertou uma panela quente. E o pior de tudo, o encontro é hoje. É aqui, daqui a... Ela olhou para o relógio de pulso cravejado de brilhantes. 15 minutos. O queixo de Clara caiu. Aqui, no meu trabalho, você só pode estar de brincadeira. Eu queria que fosse. Sofia choramingou. Eu não posso fazer isso, Clara. Você sabe que eu amo o Léo. Um músico. Meus pais teriam um infarto se soubessem. Ele não tem um tostão furado, mas ele me entende, ele me faz rir. Eu não posso conhecer esse Arthur Monteiro. Não posso. Clara sentiu uma pontada de pena da amiga, mas sua própria realidade era muito mais urgente. Sinto muito, amiga, de verdade. Mas o que você quer que eu faça? Eu tenho um aluguel para pagar amanhã. E se eu não voltar para o salão agora, vou ter que morar com o Léo e a banda dele. Sofia pareceu ter uma iluminação divina. Seus olhos brilharam com uma ideia maluca. O tipo de ideia que só ela poderia ter. Ela abriu sua bolsa de grife e começou a remexer freneticamente. É isso, você! Você vai me salvar! Ela exclamou. Eu? Como? Vou servir um veneno para o cara? Clara brincou, mas Sofia estava mortalmente séria. Quase isso. Você vai destruir o encontro. Ela disse, tirando da bolsa um batom, um celular e, finalmente, 2 notas amassadas de R$ 50. É tudo o que eu tenho comigo. R$ 100. É seu. Clara olhou para o dinheiro e depois para a amiga, confusa. R$ 100 para quê? Para te ouvir surtar ao vivo? Não, sua boba. Sofia empurrou o dinheiro na mão de Clara. É para você ser a pior garçonete da história do mundo. Eu quero que você vá até a nossa mesa e tenha um surto de sinceridade. O quê? Um surto de sinceridade, Sofia repetiu animada. Você vai ser minha garçonete. E quando ele perguntar sobre mim ou sobre qualquer coisa, você vai contar umas verdades, um pouco exageradas. Diz que eu ronco que nem um trator, que eu falo dormindo sobre pão de queijo, que a minha última tentativa de cozinhar quase causou um incêndio de proporções épicas. Fala que eu sou mimada, que eu não sei a diferença entre um boleto e um bilhete de loteria. Destrói a minha imagem. Faça ele pensar que eu sou a pessoa mais insuportável do planeta. Clara ficou em silêncio por um instante, processando a loucura do plano. Era absurdo, era antiético, era brilhante.
e os R$ 100 na sua mão pareciam queimar. Era exatamente o que faltava para completar o aluguel do seu pequeno apartamento. Aquele dinheiro significava mais uma semana de paz, sem a cara feia do proprietário. Você quer que eu minta e te humilhe na frente de um estranho por R$ 100? Clara perguntou, um pequeno sorriso começando a se formar no canto de seus lábios. Exatamente, Sofia confirmou radiante. Mas tem que ser rápido, menos de 10 minutos. Eu quero que ele saia correndo daqui e nunca mais queira ouvir meu nome. Você consegue? Por favor, Clara, pela nossa amizade e pelo seu aluguel. Clara olhou para o dinheiro, depois para o rosto suplicante da melhor amiga. A adrenalina começou a correr em suas veias. Seria o serviço mais estranho e perigoso de sua carreira, mas talvez fosse também o mais divertido. Tudo bem, ela disse, dobrando as notas e guardando no bolso do avental. Mas se eu for demitida, você vai ter que me sustentar. E eu como bastante. Sofia a abraçou com força. Você é a melhor amiga do mundo. Ele está chegando, vou para a mesa. Mesa 12, perto da janela, capricha no desastre. Enquanto Sofia saía sorrateiramente da cozinha, Clara respirou fundo. Ela espiou pelo visor da porta e viu a amiga se sentar. Logo em seguida, um homem alto, de terno impecável e que parecia ter saído da capa de uma revista, aproximou-se da mesa. Era ele, Arthur Monteiro. Seu Ricardo passou por ela, lançando um olhar fulminante. Mesa 12, Clara. O cliente acabou de chegar. Seja rápida e eficiente. Clara forçou seu melhor sorriso profissional. Pode deixar, seu Ricardo. Esse cliente vai ter uma noite que ele jamais vai esquecer. Ela pegou seu bloco de notas, ajeitou o avental e caminhou em direção à mesa 12, o coração batendo como uma escola de samba. O show estava prestes a começar. Clara sentia cada passo em direção à mesa 12, como se estivesse caminhando na prancha de um navio pirata. O homem, Arthur, era ainda mais intimidador de perto. Tinha um queixo forte, olhos castanhos que pareciam analisar tudo, e um ar de tranquilidade que a deixava nervosa. Ele era o tipo de homem que não frequentava o restaurante, ele provavelmente era dono de um. Sofia, por outro lado, parecia uma atriz prestes a receber um prêmio, forçando um sorriso tão tenso que parecia que ia quebrar. R$ 100, Clara sussurrou para si mesma, como um mantra. É só um teatrinho por R$ 100. Ela parou ao lado da mesa, abrindo o bloco de notas com um floreio exagerado. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Mirante Jardins, o lugar onde seus sonhos gastronômicos se realizam e, às vezes, seus pesadelos também. Meu nome é Clara e terei o duvidoso prazer de servi-los esta noite. Água com ou sem gás para começar a disfarçar o nervosismo. Arthur ergueu uma sobrancelha, um leve brilho de surpresa em seus olhos. Sofia engasgou com o ar. Clara! Ela sibilou, fuzilando-a com o olhar. Só estou tentando quebrar o gelo, Sofia. Você parece um pouco pálida. Não dormiu bem? Clara perguntou com uma falsa inocência, virando-se para Arthur. É que às vezes ela tem umas noites difíceis. O ronco dela, sabe? Já medimos os decibéis uma vez. Bateu o recorde de uma britadeira em obra. Fascinante, do ponto de vista científico. Sofia chutou a canela de Clara por baixo da mesa, com força. Clara mal vacilou. Água sem gás para mim, por favor, disse Arthur, a voz calma, mas com um tom de curiosidade que ele não tentava esconder. E para a dama... Ah, ela vai querer com gás. Bem gasosa. Ajuda a disfarçar o som dos... ruídos noturnos. Clara emendou anotando no bloquinho. E sobre a comida? Já decidiram ou precisam de uma sugestão sincera? E quando eu digo sincera, é sincera mesmo. Estamos abertos a sugestões, Arthur respondeu, apoiando os cotovelos na mesa e inclinando-se ligeiramente para a frente. Ele ignorou completamente o olhar de pânico de Sofia e focou toda a sua atenção em Clara. Ótimo, porque eu preciso alertá-lo. A Sofia aqui tem um gosto peculiar. Clara começou baixando um pouco a voz, como se estivesse contando um segredo de estado. Ela tem um paladar incrível para coisas que não envolvem fogão, mas se ela mesma tenta cozinhar... Senhor, da última vez que ela tentou fazer um simples bolo de chocolate, ela inventou uma nova forma de carvão. Tão densa, tão pura, que uns amigos meus da faculdade de Química quiseram estudar.
A gente achou que ela tinha descoberto um novo elemento para a tabela periódica. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia estava com o rosto vermelho, alternando entre querer rir e querer se enfiar debaixo da mesa. Ela estava apavorada e, ao mesmo tempo, impressionada com a performance da amiga. O plano estava funcionando até demais. Arthur a encarou por um longo segundo. Clara sentiu um frio na barriga. Pronto, pensou. Agora ele chama o gerente e eu vou para o olho da rua. Mas em vez de raiva, o canto dos lábios de Arthur se contraiu. E então, aconteceu. Ele soltou uma gargalhada. Não foi um riso contido, educado. Foi uma risada alta, genuína, que fez a mesa vibrar e algumas pessoas ao redor olharem. Uma risada que encheu o espaço e pegou Clara completamente de surpresa. Um novo elemento? Ele disse, enxugando uma lágrima no canto do olho. Isso é fantástico. E ela tem mais algum talento oculto que eu deveria saber? Sofia tentou intervir. Arthur, ela está exagerando. É o jeito dela de... Não, por favor, deixe-a continuar. Ele a cortou acenando para Clara. Estou fascinado. Qual o nome do elemento? Sophium. Desastrium. Clara agora pega no contrapé. Sentiu-se compelida a continuar. A reação dele não era nada do que ela esperava. A gente ainda não decidiu. Estávamos pensando em algo que homenageasse a resiliência dos bombeiros. Ela respondeu, entrando na brincadeira. E sim, tem mais. Durante o sono, além da sinfonia de ritmo industrial, ela também fala. Mas não são frases normais. São palavras soltas. E quase sempre as mesmas. Queijo, quente, pão de queijo, quero mais. É um mistério. Arthur riu de novo, balançando a cabeça em descrença. Então, a dama dos desastres culinários e dos monólogos sobre pão de queijo. Sofia, seus pais não me contaram a melhor parte sobre você. Sofia forçou um sorriso amarelo. Ela tem uma imaginação muito fértil. Eu diria que ela tem uma honestidade brutal. E eu gosto disso, disse Arthur. E dessa vez ele olhou diretamente nos olhos de Clara. O olhar era tão intenso que ela sentiu como se ele estivesse vendo através de todo o seu teatro. Clara, certo? O que você recomenda do cardápio? E não me diga o que é mais caro. Me diga o que você comeria se não tivesse que pagar. O jogo havia virado. A atenção não estava mais em arruinar a imagem de Sofia. A atenção estava nela. Eu? Clara gaguejou, pega de surpresa. Bem, o nhoque de mandioquinha com ragu de ossobuco. É o prato que me faz esquecer que meu aluguel está atrasado. Perfeito. Traga 2. Um para mim e um para a Sofia. Ele decidiu, sem nem consultar a pretendente. E uma taça do melhor vinho tinto que você tiver. Não, melhor, uma garrafa. E quero que você beba uma taça conosco. Senhor, eu não posso. Estou trabalhando. Clara protestou, o profissionalismo tentando lutar contra a confusão. Eu insisto. Considere uma taxa de consultoria pela sua sinceridade. Ele disse, com um sorriso que era ao mesmo tempo charmoso e desafiador. O resto do jantar foi surreal. Arthur fazia perguntas a Sofia, mas seus olhos sempre voltavam para Clara a cada resposta. Ele a chamava à mesa a todo momento, com desculpas esfarrapadas, só para continuar a conversa. Ele perguntou sobre seus sonhos, sobre o que ela achava da cidade, sobre sua teoria do pão de queijo. Sofia foi completamente eclipsada. Ela era uma mera espectadora no encontro que deveria ser dela, assistindo a uma química inexplicável surgir entre seu partido perfeito e a amiga que ela pagou para espantá-lo. Quando a sobremesa chegou, Sofia, já sem paciência, inventou uma dor de cabeça e disse que precisava ir embora. Arthur mal pareceu notar. Ele se levantou educadamente, mas quando ela se foi, ele se sentou novamente e fez um sinal para Clara se aproximar. Sua amiga parece chateada, ele comentou. Missão cumprida, então, Clara respondeu, antes que pudesse se conter. Arthur sorriu. Eu não teria tanta certeza. O encontro foi um desastre, mas a noite foi surpreendentemente divertida. Graças a você. Ele pediu a conta, e enquanto Clara esperava o pagamento, sentia uma mistura de alívio e uma estranha decepção. O plano maluco tinha funcionado, mas de um jeito totalmente torto.
Ela tinha arruinado o encontro, mas talvez tivesse começado algo muito mais complicado. No dia seguinte, o Mirante Jardins parecia um lugar diferente para Clara. Cada tilintar de copo a fazia lembrar da risada de Arthur. Cada cliente engravatado a fazia pensar no terno impecável dele. Ela passou a manhã inteira esperando uma ligação de Sofia, que poderia ser de agradecimento ou de fúria, mas o telefone permaneceu mudo. Você não vai acreditar na noite que eu tive ontem. Ela desabafou com Lucas, outro garçom enquanto polia talheres na copa. Uma amiga me pagou R$100 para eu destruir o encontro arranjado dela. Lucas parou o que estava fazendo, os olhos arregalados. Pagou? Para você ser grossa com um cliente? E você não foi demitida? Pior. Clara riu, balançando a cabeça. O cara adorou. Ele riu de tudo. Acho que ele tem algum tipo de parafuso a menos. Um parafuso muito rico e bonito, mas ainda assim, clientes ricos são esquisitos. Lucas deu de ombros. Ainda bem que foi só por uma noite. Imagina ter que aturar um maluco desses de novo. A frase mal tinha saído da boca de Lucas quando o seu Ricardo, o maître, entrou na copa com uma expressão que era uma mistura de pânico e reverência. Clara, abandone os talheres, agora. O que foi, seu Ricardo? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou preocupada. Aconteceu que tem um cliente na recepção. Um cliente importante, e ele está pedindo especificamente por você. Ele exige sentar na sua sessão. O coração de Clara deu um salto e caiu no estômago. Não podia ser. Que cliente? Ela perguntou, a voz um fio. O mesmo da mesa 12 de ontem à noite. O senhor Monteiro. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele voltou, sozinho. A primeira coisa que pensou foi: ele veio se queixar. Ele pensou melhor e agora vai me expor na frente de todo mundo e eu vou ser demitida. Manda ele para a sessão do Lucas. Eu não estou me sentindo bem. Ela tentou, mas o olhar de seu Ricardo era de aço. Ele foi muito claro, Clara. Ou é você ou ele vai embora e deixa uma reclamação formal sobre o péssimo atendimento da gerência. Agora vá. E pelo amor de tudo o que é sagrado, não fale sobre roncos ou pão de queijo. Com as pernas tremendo, Clara caminhou para o salão. Lá estava ele, de pé, vestindo uma camisa social azul clara que realçava seus olhos. Ele parecia ainda mais relaxado e confiante do que na noite anterior. Ao vê-la, ele abriu um sorriso largo. Clara, que bom te ver. Achei que talvez você não trabalhasse hoje. E quase acertei na previsão, ela murmurou pegando um cardápio. O senhor por aqui de novo? Esqueceu alguma coisa ontem? A dignidade, talvez? Ele riu, seguindo-a até uma mesa mais reservada. Pelo contrário, acho que encontrei algo. Por favor. Ele se sentou e empurrou o cardápio que ela ofereceu de volta para ela. Não preciso disso. Vai comer o cardápio? É uma nova moda vegana que eu não estou sabendo? Ela retrucou, o nervosismo a deixando mais sarcástica. Não. Hoje você escolhe para mim. Tudo. A entrada, o prato principal, a bebida. Surpreenda-me. Ou me desaponte. Contanto que seja uma escolha sua. Clara ficou sem palavras. Aquele homem era inacreditável. Ele estava entregando a ela o controle total, um gesto que a desarmou completamente. Ela o encarou tentando decifrar seu jogo. E se eu escolher a coisa mais barata e sem graça do menu? Então vou presumir que você está tentando se livrar de mim, e vou ter que voltar amanhã para tentar de novo. Ele respondeu, sem piscar. Derrotada, mas estranhamente intrigada, ela suspirou. Tudo bem, mas não venha reclamar depois. Ela pediu um carpaccio de filé com lascas de parmesão e, para o prato principal, o mesmo nhoque que ela havia mencionado na noite anterior. Para beber um suco de liquia com hortelã. Enquanto ele comia, a conversa fluiu de uma forma que Clara jamais imaginou. Não era um interrogatório, era uma troca. Ele não perguntava sobre o passado dela, mas sobre o que ela pensava do futuro. Então você tem essa habilidade incrível de temperar a vida com caos e ironia. Usa isso só para arruinar encontros ou tem algum plano maior? Ele perguntou, saboreando o nhoque. No momento, meu grande plano é pagar as contas em dia e talvez comprar um ar-condicionado antes do próximo verão.
Sonhos ambiciosos, eu sei, ela respondeu. Eu acho que você sonha com mais do que isso, ele disse, a voz suave. Você falou do nhoque ontem com uma paixão. Não é só um prato para você, é? Clara se viu confessando algo que raramente dizia em voz alta. Era o prato favorito do meu pai. Ele me ensinou a cozinhar. Ele sempre dizia que uma boa receita não alimenta só o estômago, alimenta a alma. Ele tinha um restaurante? Não. Ele era um sonhador. O restaurante era o um dia dele, que nunca chegou, ela falou, uma ponta de melancolia na voz. Talvez ele só estivesse esperando a chefe certa para tocar o projeto. Arthur disse, olhando-a de um jeito que a fez desviar o olhar, o coração acelerado. Quando a refeição terminou, a conta chegou. 150. Arthur pegou a carteira, tirou 4 notas de R$100 e as colocou delicadamente sobre a conta. Clara arregalou os olhos. Senhor, isso são R$400. A conta deu 150. Eu sei, 150 pela comida, que estava divina, e 250 pela conversa. A melhor que eu tive em anos. Eu não posso aceitar isso. É demais. Por favor, considere um investimento no seu futuro ar-condicionado, ele disse, com um sorriso gentil. Ele se levantou para sair, e por um momento, Clara achou que era só isso. Mas ele parou, tirou algo do bolso do paletó e colocou sobre a mesa. Era um cartão de visitas. Simples, elegante, de um papel preto fosco com letras prateadas. Se mudar de ideia sobre seus sonhos, ou se simplesmente quiser ter uma conversa que não envolva me servir comida, me ligue, ele disse, e então se virou e foi embora, deixando Clara parada, atônita. A mão dela tremeu ao pegar o cartão. Era pesado, de qualidade. Ela leu o nome que já conhecia, mas foi o que veio embaixo que fez o chão desaparecer sob seus pés. Arthur Monteiro, CEO, Monteiro Corporation. O nome da empresa ecoou em sua cabeça. Monteiro Corporation, um dos maiores conglomerados do país, com sede na imponente Avenida Faria Lima. Não era apenas um homem rico, era um titã, um tubarão. O herdeiro que os pais de Sofia queriam não era só um bom partido. Era um dos empresários mais jovens e poderosos de São Paulo. E ela, Clara, a garçonete que precisava de R$100 para o aluguel, tinha acabado de chamá-lo de maluco e escolhido o almoço dele. A enormidade da situação a atingiu como uma onda. Aquele não era um jogo, aquela gorjeta não era um capricho, e o olhar dele não era apenas interesse, era algo muito, muito mais perigoso. Por 2 dias, o cartão preto fosco de Arthur ficou em cima da mesinha de cabeceira de Clara, encarando-a como um desafio. Era um pedaço de papel que representava um mundo completamente diferente do seu, um mundo de poder, de conglomerados e de avenidas largas e imponentes. Ela pegou o celular 1 dúzia de vezes, digitou o número e apagou em seguida. O que ela diria? Oi, CEO bonitão, aqui é a garçonete que sua futura ex-noiva pagou para te humilhar. A fim de um café? Era ridículo. Ela guardou os R$400 da gorjeta em uma caixinha de metal onde economizava para emergências. Aquilo não era uma gorjeta, era o aluguel dela por mais 2 meses. A generosidade dele a assustava tanto quanto seu interesse. Na tarde de sábado, seu dia de folga, o celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu com a desconfiança de sempre, esperando ser uma ligação de telemarketing. Alô? Espero não estar interrompendo nenhum plano mirabolante para arruinar o fim de semana. De alguém. A voz era inconfundível, grave, calma e com um toque de diversão. Clara sentou-se na cama, o coração disparando. Depende. Se você for um boleto, meu plano é te ignorar completamente. Ela respondeu, tentando parecer mais controlada do que realmente estava. Como conseguiu meu número, CEO? Eu tenho meus métodos, ele disse, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. E por favor, me chame de Arthur. CEO, parece que você está prestes a me pedir um aumento. E não estou? Depois da gorjeta de ontem, achei que já tinha sido promovida a sua conselheira particular. O cargo está vago, se te interessar. Mas hoje eu liguei por um motivo mais simples.
Estou perto do Parque Ibirapuera e pensei que talvez você quisesse me acompanhar em uma caminhada. Sem compromisso. Juro que não vou te pedir para escolher meu lanche. Clara hesitou. Sua mente gritava perigo, mas uma parte curiosa e imprudente do seu coração sussurrava: vá. Tudo bem, Arthur, mas se a conversa ficar chata, eu durmo. E eu não ronco, mas sei imitar o som de uma britadeira muito bem. É um risco que estou disposto a correr, ele riu. Te encontro no portão principal em meia hora. O encontro foi surpreendentemente normal. Ele não usava terno, mas uma calça jeans e uma camiseta simples que o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Eles caminharam sob as árvores, falando sobre coisas banais, filmes, música, o sabor horrível do sorvete de jiló que um vendedor tentou lhes empurrar. Ele era um ouvinte atento e ria com facilidade das piadas ácidas dela. Por um momento, ela se esqueceu de quem ele era. Ele era apenas Arthur, um homem com um sorriso fácil e um olhar gentil. Foi então que o céu de São Paulo decidiu participar da história. Em questão de segundos, nuvens escuras cobriram o sol e um toró de verão desabou sobre eles. A chuva era forte, implacável, encharcando-os completamente em um piscar de olhos. Típico! Clara gritou em meio à ventania, rindo do absurdo da situação. Algum abrigo por perto? Arthur gritou de volta com os cabelos já colados na testa. Só um, o meu, ela respondeu. É perto daqui na Vila Madalena. Se você não se importar com um pouco de bagunça charmosa. Eles correram pelas ruas, rindo como duas crianças, e subiram as escadas do prédio antigo onde ela morava. Assim que entraram no pequeno apartamento, a tempestade pareceu ficar do lado de fora. O lugar era minúsculo, um conjugado com a cozinha e o quarto dividindo o mesmo espaço, mas era inegavelmente o lar dela. Havia uma pilha de livros torta ao lado do sofá, fotos de seus pais na estante e um cheiro de café passado no ar. Clara se sentiu subitamente constrangida. Bem-vindo à minha humilde e levemente caótica residência. Mas Arthur não parecia julgar. Ele olhava tudo com uma curiosidade genuína. Eu adorei. Tem personalidade. Meu apartamento parece um catálogo de loja de móveis. Aqui parece que alguém vive de verdade. Enquanto Clara buscava toalhas, ele se aproximou da estante. Pegou um livro antigo de capa dura e folhas amareladas. O que é isso? Ele perguntou. Clara se aproximou, o coração apertado de nostalgia. É o livro de receitas do meu pai. Ele anotava tudo aqui. As receitas da minha avó, invenções dele. Esse livro é o motivo pelo qual eu sonho em ter meu próprio restaurante um dia. É o meu mapa do tesouro. Ela abriu em uma página manchada de molho. Macarrão ao sugo do Dom Capriccio. Esse era o prato que ele fazia quando eu estava triste. Ele dizia que um bom molho de tomate cura qualquer dor. Arthur a olhou com uma ternura que a fez estremecer. Você faria para mim? Clara olhou para a geladeira. Tinha tomates, um pouco de manjericão, alho e um pacote de macarrão na despensa. Não era muito, mas era o suficiente. Só se você não se importar com um jantar improvisado. São os melhores, ele garantiu. Enquanto ela cozinhava na pequena cozinha, ele se sentou no balcão observando-a. A conversa ficou mais profunda, mais íntima. Falaram sobre perdas, sobre sonhos e sobre o peso das expectativas. Em pouco tempo, o cheiro de alho e manjericão encheu o apartamento, misturando-se com o som da chuva lá fora. Ela serviu o macarrão em 2 pratos simples. Eles comeram ali mesmo, no balcão. Arthur fechou os olhos na primeira garfada. Uau! Tão ruim assim? Ela brincou. Clara, isso é, sem a menor sombra de dúvida, a melhor refeição que eu como há meses, talvez anos. Tem gosto de verdade. Naquele momento, a distância entre seus mundos pareceu desaparecer. Eram apenas 2 pessoas dividindo uma refeição simples em um dia de chuva. A atração entre eles era uma corrente elétrica no ar. Arthur se inclinou e ela sentiu que ele ia beijá-la. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. Amiga, você não vai acreditar. Sofia entrou completamente bêbada e encharcada, segurando uma garrafa de vinho pela metade. O Léo me pediu em casamento e
Ela parou vendo Arthur sentado no balcão da cozinha de Clara. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, é ele, o príncipe, na sua cozinha. Eu sabia, eu sempre soube. Vocês formam um casal perfeito para uma novela das 9. Eu sou o Cupido. O momento mágico se quebrou em 1000 pedaços cômicos. Clara escondeu o rosto nas mãos, morrendo de vergonha. Arthur, para o seu crédito, apenas riu. Ele se levantou calmamente. Acho que essa é a minha deixa para ir embora, ele disse. Sofia, parabéns pelo noivado. Ele caminhou até Clara, que ainda estava paralisada. Ele gentilmente tirou as mãos do rosto dela. Obrigado pelo jantar e por me mostrar seu tesouro. E então ele se inclinou e depositou um beijo terno em sua testa. Um beijo que era mais íntimo e devastador do que qualquer beijo na boca poderia ser. Me liga. Ele sussurrou e saiu, deixando-a com o coração aos pulos, a cabeça cheia de dúvidas e uma amiga bêbada cantando músicas românticas na sua sala. As semanas seguintes transformaram o Mirante Jardins no teatro particular de Arthur Monteiro. Pelo menos 3 vezes por semana, ele aparecia para o almoço sempre sozinho e sempre pedia para sentar na sessão de Clara. A rotina era a mesma. Ele não olhava o cardápio, apenas dizia: "Me surpreenda, Clara." E ela escolhia seu prato. A conversa deles era um espetáculo à parte, uma dança de farpas inteligentes e sorrisos discretos que não passava despercebida. A fofoca corria solta entre os funcionários. Ele está completamente na sua, garota. Lucas cochichou para ela um dia, enquanto guardavam pratos limpos. O homem mais poderoso da Faria Lima virou freguês de carteirinha só para te ver. Isso é história de cinema. Ele só gosta da comida. Clara desconversava, mas o rubor em seu rosto atraía. Até o seu Ricardo, o maître ranzinza, havia mudado de atitude. Ele tratava Clara com um respeito recém-descoberto, como se ela fosse a guardiã de um segredo valioso. A presença constante de Arthur a deixava em um estado de alerta permanente. Era emocionante e aterrorizante na mesma medida. Ela sentia que estava à beira de um precipício e não sabia se o próximo passo a faria voar ou despencar. Em uma tarde ensolarada de sua folga, Clara foi a um parque perto de casa, um refúgio para colocar os pensamentos em ordem. Levou consigo o velho livro de receitas de seu pai e um livro novo que comprara com o dinheiro da gorjeta de Arthur. Gestão de restaurantes, do sonho ao lucro. Ela se sentou em um banco debaixo de uma árvore frondosa e mergulhou na leitura, fazendo anotações em um caderno. Estudando para se tornar minha concorrente? A voz a fez pular. Arthur estava parado na sua frente, vestido casualmente, com um sorriso divertido no rosto. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, fechando o livro instintivamente, como se tivesse sido pega em flagrante. Está me seguindo agora, CEO? Foi uma coincidência, mas uma coincidência muito oportuna, Rissaid sentando-se ao lado dela no banco. Ele olhou para o livro em seu colo. Gestão de restaurantes. Então, o sonho é sério. Não é apenas uma história bonita sobre seu pai. É a única coisa que é realmente séria na minha vida, ela admitiu, a voz mais baixa. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o movimento do parque. Então, ele se virou para ela, o olhar intenso e focado. Clara, eu não acredito em sonhos que ficam guardados em livros antigos ou em cadernos de anotações. Eu acredito em transformá-los em realidade. É fácil falar quando se tem dinheiro para construir qualquer realidade que se queira. Ela retrucou, um tom amargo na voz. Exatamente, ele concordou sem se abalar. E é por isso que estou aqui. Eu quero fazer uma proposta de negócio. Clara o encarou desconfiada. Que tipo de proposta? Eu quero ser seu investidor. Quero abrir o seu restaurante, ele disse, as palavras diretas como uma flecha. O mundo de Clara parou. O barulho do parque, as crianças rindo, os cachorros latindo, tudo desapareceu. Ela só conseguia ouvir o zumbido do seu próprio sangue nos ouvidos. Você... o quê? Ela gaguejou. Você ouviu bem, ele continuou, a voz firme e séria. Não estou falando de um empréstimo ou de um presente. Estou falando de uma sociedade. Eu entro com o capital,
Com toda a parte burocrática e financeira que eu sei que é um pesadelo, eu seria o sócio capitalista silencioso. Você seria a alma do negócio, a chefe, a dona, o nome na porta. O lugar seria seu. Eu só ficaria nos bastidores, garantindo que você tenha tudo o que precisa para fazer sua mágica. A oferta era tudo o que ela sempre sonhou. Era um bilhete dourado, uma chance em 1 milhão. E a primeira reação dela foi uma onda de fúria e orgulho. Ela se levantou de um pulo, o rosto em chamas. Não. A palavra saiu seca, cortante. Arthur piscou, surpreso com a veemência dela. Não? Posso perguntar por quê? Por quê? Ela riu, uma risada sem humor. Você realmente não entende, não é? Isso não é uma proposta de negócio, Arthur. Isso é um capricho. Um gesto de caridade de um homem rico que se encantou com a garçonete exótica e batalhadora. Clara, não é nada disso. Não. Então o que é? Ela o desafiou, o coração batendo descontrolado. Você acha que pode entrar na minha vida e simplesmente comprar o meu sonho? O sonho pelo qual eu trabalho 12 horas por dia? O sonho que meu pai nunca pôde realizar? Eu não aceito esmolas, Arthur, especialmente esmolas embrulhadas em papel de proposta de negócio. O medo por trás da raiva começou a transparecer em sua voz trêmula. E depois? O que acontece quando você se cansar do seu novo brinquedo? Quando a novidade acabar e você voltar para o seu mundo de reuniões e jatinhos particulares? O meu restaurante, o meu sonho, vai embora junto com você? Eu fico com as migalhas de algo que nunca foi meu de verdade? Não, obrigada. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas de raiva e frustração. Nós vivemos em mundos diferentes demais para que algo assim dê certo. Você é o CEO da Monteiro Corporation. Eu sou a garota que serve nhoque para sobreviver e que um dia, com o meu próprio suor, com o meu próprio esforço, vai ter um restaurante. Meu, não nosso, e com certeza não seu. Ela pegou seus livros, o corpo todo tremendo. Agradeço a oferta, mas a resposta é não. Sem esperar por uma resposta, Clara se virou e foi embora, deixando Arthur sozinho no banco, com a proposta mais sincera que já havia feito na vida pairando no ar. Rejeitada e incompreendida. Ela caminhava rápido, sem olhar para trás, tentando fugir não dele, mas da parte dela que gritava que ela tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. Clara passou 2 dias mergulhada em um mar de arrependimento. Ela mal comeu, mal dormiu. A voz de Arthur, oferecendo-lhe o mundo, ecoava em sua cabeça, seguida pela sua própria recusa orgulhosa. Ela havia protegido seu sonho com tanta ferocidade que acabou por trancá-lo em uma gaiola. Foi Sofia quem arrombou a porta da gaiola. Ela apareceu no apartamento de Clara com 2 potes de sorvete e a paciência de uma santa. Ok, já chega de drama, disse Sofia, sentando-se no sofá e abrindo um pote de doce de leite. Pode me explicar por que você deu um fora no príncipe encantado e no castelo que ele te ofereceu de brinde? Não era um castelo. Era uma esmola. Clara resmungou, afundando nas almofadas. Que eu não sou uma donzela indefesa. Ninguém disse que você é. Sofia retrucou, a voz surpreendentemente séria. Mas você está sendo teimosa. Amiga, pensa no seu pai. Você acha que ele, que sonhou com isso a vida inteira, ia querer te ver passando os próximos 30 anos servindo mesas por puro orgulho? Ele ia querer que você agarrasse essa chance com unhas e dentes e voasse o mais alto que pudesse. Às vezes a coragem não é dizer não, Clara. É dizer sim. As palavras de Sofia atingiram Clara como um soco no estômago. Ela estava tão focada em fazer tudo sozinha que se esqueceu do propósito do sonho. Honrar o legado de seu pai. Compartilhar sua paixão. No dia seguinte, um envelope grande e pardo chegou para ela por um mensageiro. Dentro não havia uma carta, mas um documento de 50 páginas, encadernado, com o título Plano de Negócios à Chama de Clara. Era de Arthur. Ela começou a ler, cética, mas a cada página seu queixo caía um pouco mais. Não era um esboço, era um projeto de vida. Arthur havia feito uma análise detalhada dos melhores bairros, concluindo que Pinheiros, com sua mistura de boêmio e moderno, era o local ideal.
Ele havia listado fornecedores de produtos orgânicos, desenhado um layout para a cozinha, criado projeções financeiras realistas para os próximos 5 anos e até sugerido uma paleta de cores para a decoração baseada nas anotações do livro de receitas de seu pai. Na seção de recursos humanos, havia uma linha que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Chefe executiva e sócia majoritária Clara. Salário inicial, um valor 3 vezes maior do que ela ganhava no Mirante Jardins. Aquilo não era o capricho de um homem rico. Era a aposta séria e incrivelmente bem pesquisada de um empresário que acreditava nela. Com o plano de negócios na mão, ela ligou para ele. Arthur? Sou eu, a Clara. Eu sei quem é. A voz dele era calorosa, sem nenhum pingo de ressentimento. Eu li o plano. É impressionante. É apenas a estrutura. A alma. Só você pode dar. Clara respirou fundo. Eu aceito. Eu quero ser sua sócia. Mas com uma condição. Qualquer uma. O nome do nhoque do Dom Capriccio no cardápio não pode mudar. Nunca. Arthur riu do outro lado da linha, uma risada de puro alívio e alegria. É o melhor nome que eu já ouvi. Temos um acordo, chefe. Os meses seguintes foram um borrão de trabalho e euforia. Eles encontraram o ponto perfeito em Pinheiros, uma casa antiga com um quintal charmoso. Passaram semanas em meio a reformas, degustações de menu e entrevistas de equipe. Contrataram Lucas, o antigo colega de Clara do Mirante Jardins, um garçom com um coração de ouro e a coordenação motora de um filhote de girafa. A parceria entre Clara e Arthur era perfeita. Ela era a paixão, a criatividade na cozinha, ele era a calma, a estratégia nos negócios. E no meio de tudo isso, o sentimento entre eles crescia, uma tensão deliciosa que ambos sabiam que estava ali, mas que adiaram para focar no projeto. Finalmente, a noite de inauguração do A Chama de Clara chegou. O lugar estava lotado, vibrando com energia. Clara, em seu dolman branco, comandava a cozinha como uma general em batalha, enquanto Arthur, elegante e sorridente, recebia os convidados no salão. A noite foi um sucesso caótico e adorável. No auge do movimento, o sistema de som pifou, mergulhando o restaurante em silêncio. Sem hesitar, Arthur convenceu um amigo músico a pegar um violão e tocar bossa nova, o que deixou o ambiente ainda mais charmoso. Meia hora depois, o forno principal desregulou, ameaçando queimar todos os pratos. Clara, sob pressão, improvisou uma nova sobremesa fria que acabou se tornando o maior sucesso da noite. O auge do caos, no entanto, foi protagonizado por Lucas. Ao tentar servir 2 pratos de risoto de açafrão para uma mesa de críticos gastronômicos, ele tropeçou em um pé de cadeira. Os pratos voaram e se espatifaram em uma parede branca, criando o que um cliente, rindo, chamou de uma instalação de arte culinária. No final da noite, com o restaurante quase vazio e a equipe exausta, mas feliz, Clara encontrou Arthur no quintal dos fundos. A adrenalina ainda corria em suas veias. Sobrevivemos, ela disse, rindo. Nós mais do que sobrevivemos. Nós brilhamos, ele respondeu, aproximando-se dela. A luz da lua iluminava seu rosto. Eu nunca estive tão orgulhoso de alguém em toda a minha vida, Clara. A tensão que eles vinham ignorando por meses finalmente explodiu. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos e a beijou. Foi um beijo apaixonado, cheio de alívio, de promessas e de todo o sentimento contido. O mundo pareceu parar. E foi exatamente nesse instante que Lucas passou correndo pela porta dos fundos, carregando um balde enorme de inox. Ele tropeçou no batente, e o conteúdo do balde voou em um arco perfeito, aterrissando diretamente sobre o casal. Clara e Arthur se separaram, chocados, e se olharam. Estavam completamente cobertos de molho de tomate. Pedaços de manjericão enfeitavam o cabelo de Arthur. Depois de um segundo de silêncio atônito, eles desataram a rir. Uma risada tão alta e genuína que ecoou pela rua. O que eles não viram foi um cliente na janela, que filmou toda a cena. O beijo apaixonado e o subsequente banho de molho. Ele postou o vídeo no Instagram com a legenda: Caos, paixão e molho de tomate na inauguração do A Chama de Clara, a noite mais autêntica de São Paulo.
Na manhã seguinte, eles acordaram não apenas como donos de um restaurante, mas como a história mais comentada da cidade. O desastre havia se tornado a propaganda mais perfeita que o dinheiro jamais poderia comprar. O vídeo do beijo de molho fez do A Chama de Clara um fenômeno. As reservas explodiram e o restaurante se tornou o ponto de encontro mais badalado e autêntico de São Paulo. Todas as noites, Clara e Arthur terminavam o expediente exaustos, às vezes ainda rindo ao encontrar uma mancha de tomate esquecida em algum lugar. Estavam vivendo o auge do sonho, apaixonados e bem-sucedidos. O caos que os uniu parecia ser sua fórmula mágica para o sucesso. Mas a onda de choque do vídeo viral não se limitou às redes sociais. Ela viajou por cabos de fibra ótica até o topo de um arranha-céu de vidro e aço na Faria Lima. No 40º andar, em um escritório silencioso e gelado, Helena e Ricardo Monteiro assistiam à cena em uma tela de 80 polegadas. O riso do filho, a imagem da garçonete, o molho vermelho, tudo era um espetáculo de horror para eles. Veja isso, Ricardo, Helena disse, a voz cortante como um caco de vidro. O herdeiro do nosso nome, da nossa história, se rebaixando a essa vulgaridade, e o mundo aplaudindo. Eles não estão rindo com ele, estão rindo dele. Isso não foi um deslize de um jovem apaixonado, Ricardo decretou, desligando a tela com um clique raivoso do controle remoto. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Isso foi um ato de desafio. Ele está nos mostrando que prefere essa serviçal e o circo dela ao legado que preparamos para ele a vida inteira. A convocação veio no dia seguinte. Um e-mail seco e formal intimando Arthur para uma reunião de diretoria, que era o código da família para um confronto sério. Arthur entrou no escritório dos pais, sentindo a mudança de temperatura. O ar era gélido. Seus pais estavam sentados lado a lado atrás de uma enorme mesa de mogno, parecendo dois monarcas prestes a proferir uma sentença. Arthur, começou Ricardo sem nenhum preâmbulo, nós vimos o vídeo, vimos as notícias, vimos a humilhação pública que você nos fez passar. Humilhação? Pai, as pessoas adoraram. O restaurante está bombando. Eu nunca estive mais feliz. Arthur argumentou tentando manter a calma. Felicidade? Helena riu um som sem alegria. Você chama essa palhaçada de felicidade? Arthur, essa mulher é uma oportunista. Uma golpista inteligente que viu em você um bilhete premiado. Ela te seduziu, te arrastou para o mundo dela e agora está manchando o seu nome. O nosso nome. O nome dela é Clara e ela é a mulher mais honesta e trabalhadora que eu já conheci. O restaurante é o sonho dela, não meu. Eu sou apenas o sortudo que ela deixou participar. A defesa apaixonada de Arthur apenas endureceu a expressão de seus pais. A sua ingenuidade é comovente e perigosa, disse Ricardo, inclinando-se para a frente. Por isso, vamos tornar as coisas bem simples para você. O ultimato é este: ou você termina essa relação com a garçonete, dissolve essa sociedade ridícula e volta a se comportar como o CEO que deveria ser. Townsend O. Arthur o desafiou, o queixo erguido. Ou você será removido do cargo de CEO da Monteiro Corporation imediatamente, Helena completou, a voz fria como gelo. E pode ter certeza de que seu nome será o primeiro a ser cortado do testamento da família. Arthur os encarou incrédulo, não pela ameaça, mas pela crueldade. Vocês estão falando sério. Vocês me fariam escolher entre a minha vida e o meu trabalho? Nós estamos te pedindo para escolher entre uma fantasia e o seu dever, entre uma aventureira e a sua família, Ricardo finalizou. Você tem uma semana para nos dar a resposta. Arthur saiu do escritório com o coração pesado, mas a decisão já tomada. Ele não iria abandonar Clara, mas enquanto ele se preparava para enfrentar a fúria dos pais, a guerra já havia começado em outra frente. Na sexta-feira seguinte, no auge do movimento no restaurante, um homem bem vestido começou a passar mal em sua mesa. Ele gritava de dor, acusando o peixe que comeu de estar estragado. A cena foi dramática e pública. Em minutos, uma ambulância estava na porta e o homem foi levado sob os olhares chocados dos outros clientes. No dia seguinte, a bomba explodiu. O restaurante foi notificado de um processo de 2,5 milhões de reais.
por intoxicação alimentar grave. As notícias se espalharam como fogo. O vídeo viral, que antes era charmoso, agora era usado como prova da falta de profissionalismo do lugar. O telefone não parava de tocar com cancelamentos. Em 48 horas, o sonho de Clara se transformou em um pesadelo financeiro e de reputação. Clara ficou arrasada, trancada no escritório, revisando cada nota fiscal de fornecedor, cada procedimento da cozinha, buscando um erro que não existia. Eu não entendo, Arthur. Eu sou tão cuidadosa. Tudo é fresco. Tudo é limpo. Como isso pôde acontecer? Arthur, no entanto, sentia um frio na espinha. A cena do homem, a rapidez do processo, a forma como a imprensa atacou. Tudo era cirúrgico demais. Isso não foi um acidente, Clara, ele disse, a voz sombria. Isso foi um ataque. Alguém plantou isso para nos destruir. Ignorando os protestos de Clara de que ele estava sendo paranoico, Arthur contratou o melhor detetive particular que o dinheiro poderia pagar. Ele queria a verdade, não importasse o quão feia ela fosse. A verdade chegou 3 dias depois em um envelope pardo. O mesmo tipo de envelope que continha o plano de negócios que deu início a tudo. Mas o conteúdo deste era veneno. Eram fotos, gravações de áudio e extratos bancários. As fotos mostravam o homem que passou mal entrando no escritório de advocacia dos Monteiro uma semana antes do incidente. Os extratos mostravam uma transferência de uma offshore controlada por seu pai para a conta do homem no valor de R$100 mil. A gravação era a prova final. A voz de sua mãe, Helena, instruindo o homem sobre como tornar a cena o mais convincente possível. Arthur ficou sentado em seu carro com o dossiê no colo, o mundo desmoronando ao seu redor. A dor da traição era física, uma pontada aguda no peito que o deixou sem ar. Não eram apenas seus pais desaprovando seu relacionamento. Eram seus pais, as pessoas que o colocaram no mundo, orquestrando ativamente a destruição da felicidade de seu próprio filho e o sonho da mulher que ele amava. A guerra não era contra ele, era contra ela. E eles estavam usando as armas mais sujas que existiam. A atmosfera no A Chama de Clara era fúnebre. O restaurante, antes vibrante e lotado, agora ecoava com o silêncio dos telefones que não tocavam e das mesas vazias. As notícias do processo haviam sido devastadoras. Clara via seu sonho se desfazendo em um pesadelo de dívidas e acusações. Por um dia inteiro, ela se permitiu o desespero, afundada em um sofá no escritório, olhando para a intimação como se fosse uma sentença de morte. Arthur estava ao seu lado, o coração partido pela dor dela e pelo peso do segredo que carregava. Ele sabia quem estava por trás de tudo, mas como poderia contar a ela? Como poderia dizer que a família do homem que ela amava estava tentando destruí-la? A revelação a esmagaria. Na manhã do segundo dia, algo em Clara mudou. Ela se levantou do sofá, os olhos inchados de chorar, mas com uma nova e fria determinação no olhar. "Chega", ela disse, a voz rouca, mas firme. "Eu não vou afundar. Eu não vou deixar que me transformem em uma vítima. Meu pai não me criou para desistir." Arthur a olhou admirado. "O que você vai fazer?" "Eu vou lutar com a única arma que eu tenho, a minha comida. A minha verdade", ela declarou. "Vamos organizar um evento, uma noite da verdade. Vamos convidar todo mundo, os clientes que cancelaram, os influenciadores que nos detonaram, os críticos que estão em cima do muro. Vai ser tudo de graça. A cozinha vai ficar de portas abertas. Eles vão ver com os próprios olhos que não temos nada a esconder." Era uma aposta arriscada, uma jogada de tudo ou nada. Se falhasse, seria a pá de cal na reputação do restaurante. Mas era a única chance que tinham. Por uma semana, eles trabalharam como loucos. Arthur usou seus contatos pessoais para garantir que os convites chegassem às pessoas certas, enquanto Clara e sua pequena e leal equipe preparavam um menu degustação que era uma obra-prima. A noite da verdade chegou. O restaurante estava tenso, cheio de rostos céticos. Influenciadores gravavam tudo, jornalistas anotavam em seus blocos. Clara saiu da cozinha, o dolman impecavelmente branco, e subiu em um pequeno palco. "Boa noite a todos", ela começou, a voz tremendo um pouco, mas ganhando força.
Sei o que vocês ouviram sobre nós, e é por isso que estão aqui. Esta noite não vou me defender com palavras. Eu convido cada um de vocês a ser o nosso juiz. A nossa cozinha está aberta. Olhem nossos estoques, conversem com nossa equipe, provem nossa comida. A única coisa que temos a oferecer é a nossa verdade. E ela está em cada prato. O efeito foi imediato. As pessoas curiosas aceitaram o desafio. Aos poucos, a desconfiança deu lugar à admiração. Viam a paixão da equipe, a qualidade dos ingredientes, a limpeza impecável. A comida era divina e a transparência de Clara comovente. No auge do evento, 2 homens de terno entraram no restaurante, apresentando-se como fiscais da vigilância sanitária para uma inspeção surpresa. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Era claramente mais uma tentativa de sabotagem. Clara sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. 2 horas depois, os fiscais saíram da cozinha com pranchetas na mão. Um deles pediu a palavra. Gostaríamos de informar que o restaurante A Chama de Clara não apenas cumpre todas as normas sanitárias, como excede as expectativas. É um dos estabelecimentos mais corretos que inspecionamos este ano. Uma onda de aplausos explodiu no salão. Era uma vitória esmagadora. Clara sentiu as lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Influenciadores que antes a criticavam, agora postavam vídeos, elogiando sua coragem e integridade. Parecia que a maré finalmente havia virado, mas a alegria durou pouco. Quando os últimos convidados saíam, celebrando o sucesso da noite, um homem de terno se aproximou de Clara, que abraçava sua equipe. Senhora Clara, ele disse formalmente. Sim? Eu sou um oficial de justiça. E tenho uma nova intimação para lhe entregar. Ele lhe estendeu um envelope. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Era outro processo, dessa vez no valor de 10 milhões de ares, por práticas comerciais enganosas e fraude publicitária, alegando que o vídeo viral fora uma armação para enganar os consumidores. Foi um golpe de nocaute. A quantia era absurda, impagável. Era a prova de que seu inimigo não era uma pessoa, mas uma máquina de poder e dinheiro infinito. Não importava o que ela fizesse. Eles simplesmente viriam com uma arma maior. A força a abandonou e ela desabou em uma cadeira, o papel tremendo em suas mãos, o rosto pálido de puro desespero. A vitória de minutos atrás agora parecia uma piada cruel. Naquela noite, em seu apartamento, o silêncio era pesado, quebrado apenas por seus soluços. Ela olhava para o processo, sentindo-se a pessoa mais ingênua e impotente do mundo. Foi quando ouviu uma batida na porta. Arrastando-se, ela abriu. Era Arthur. Mas ele não parecia o mesmo. Estava com o cabelo despenteado, sem o terno de sempre, e ao seu lado, no corredor, havia 2 malas grandes. Arthur, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz fraca. Ele a olhou, os olhos cheios de uma dor profunda, mas também de uma resolução inabalável. Eu confrontei meus pais, ele disse, a voz baixa e grave. Eu disse a eles que não iria desistir de você, nem do nosso restaurante. Eu os ameacei, disse que contaria a verdade para a imprensa. E eu fui demitido, Clara. Eles me tiraram tudo. O cargo, o carro da empresa, o acesso às contas, bloquearam meus cartões. Legalmente, eu não tenho mais nada. Ele pegou a mão dela, olhando fundo em seus olhos marejados. Eu perdi um império hoje, mas quer saber, eu não me importo, ele disse, a voz embargada de emoção. Porque hoje eu escolhi a única coisa que realmente importava no mundo. Eu escolhi lutar ao seu lado. Se vamos à falência, vamos juntos. Se vamos cair juntos. Mas nós vamos lutar. Meses se passaram. Meses de uma luta árdua e exaustiva. Com Arthur ao seu lado, não mais como um CEO investidor, mas como um parceiro de trincheira, lavando pratos, servindo mesas e acalmando o coração de Clara, o A Chama de Clara sobreviveu. Eles se tornaram uma lenda local. A história do casal que abriu mão de um império por amor e por um sonho se espalhou. E os clientes vinham não apenas pela comida excepcional, mas para apoiar a causa. O restaurante se tornou um símbolo de resiliência em São Paulo. A luta os fortaleceu, e o sucesso, mesmo que em menor escala,
atraiu um novo tipo de atenção. Um pequeno grupo de investidores independentes, conhecidos por apostar em negócios com alma e propósito, marcou um jantar. Eles estavam interessados em expandir a marca A Chama de Clara, em transformá-la em uma rede de bistrôs. A noite do jantar era crucial. O restaurante estava fechado para o público, a atmosfera era de um otimismo cauteloso. Clara e Arthur, sentados à mesa com os 3 investidores, apresentavam sua visão, sua paixão. "O que vocês construíram aqui vai além de um restaurante", disse uma das investidoras, uma mulher de olhar astuto. "Vocês criaram uma marca baseada em verdade e coragem. E isso, no mercado de hoje, vale mais do que qualquer receita." Foi nesse momento de esperança que a porta do restaurante se abriu com violência, batendo contra a parede. Ricardo e Helena Monteiro entraram, flanqueados por um advogado de aparência predatória que segurava uma pasta de couro. A temperatura do ambiente despencou. "Peço desculpas por interromper o jantar dos senhores", disse Ricardo, a voz ressoando com uma autoridade arrogante. "Mas como pai deste rapaz e um homem preocupado com a ética nos negócios, sinto que é meu dever cívico alertá-los sobre a farsa em que estão prestes a investir." Helena caminhou lentamente em direção à mesa, os olhos fixos em Clara, cheios de desprezo. "Você é ainda mais audaciosa do que eu pensava, garota. Achou mesmo que conseguiria roubar meu filho, destruir a reputação dele e ainda lucrar com isso?" Arthur se levantou, colocando-se na frente de Clara. "Parem com isso. Vão embora daqui. Vocês não são bem-vindos." "Não se preocupe, não vamos demorar", disse o advogado, abrindo a pasta sobre uma mesa vazia. "Temos aqui um dossiê completo, provas documentais de que a senhorita Clara vem manipulando o Arthur desde o primeiro dia. Temos registros de um pagamento inicial que ela recebeu para se aproximar dele. Temos depoimentos forjados de ex-funcionários." Ele falava alto, para que os investidores ouvissem cada palavra. O plano era claro. Uma execução pública, destinada a pintar Clara como uma golpista e Arthur como um tolo manipulado. Os investidores se entreolharam visivelmente abalados. "Arthur, o que significa isso?" perguntou um deles, a desconfiança manchando seu rosto. "Essas são acusações gravíssimas." Clara sentiu o chão sumir. Eles eram implacáveis. Não importava o que fizessem, seus inimigos sempre teriam mais dinheiro, mais poder, mais mentiras. "É tudo mentira!" Arthur gritou desesperado. "Eles que armaram tudo. Claro que é o que ele diria." Helena sorriu vitoriosa. "Ele está completamente cego por ela." Mas quando a vitória dos Monteiro parecia certa, a porta do restaurante se abriu novamente. Desta vez, quem entrou foi Sofia, vestida para matar, com um olhar triunfante e segurando um pequeno objeto na mão como se fosse uma joia. Um pendrive. "Ué, festa de família e não me convidaram? Que falta de educação!" ela disse, a voz alta e cheia de sarcasmo, enquanto caminhava a passos largos até o centro da sala. Ricardo e Helena a encararam, confusos. "O que essa aí está fazendo aqui?" Helena sibilou. "Essa aí cansou de ver vocês tentarem destruir a vida dos meus melhores amigos", Sofia retrucou, parando em frente a eles. "Vocês me subestimaram. Acharam que eu era só uma patricinha fútil, e talvez eu fosse. Mas vocês me deram um propósito. Nas últimas semanas eu usei meu tempo e o acesso ilimitado ao cartão de crédito do meu pai para algo realmente útil: investigar a vida suja de vocês." Ela balançou o pendrive. "Sabe o que tem aqui dentro? É um material delicioso. Tenho a gravação de vocês no telefone, contratando aquele ator para fingir a intoxicação. Tenho os e-mails para o seu escritório de advocacia, com a ordem expressa para fabricar provas para o segundo processo. E a minha favorita, um vídeo da câmera de segurança de um café, que mostra a senhora, Helena, tentando oferecer uma gratificação para o fiscal da vigilância sanitária. Que pena que ele era um homem honesto, não é?" Os rostos de Ricardo e Helena passaram do branco para o verde. O advogado deu um passo para trás, como se o pendrive fosse radioativo. Isso é uma invasão de privacidade. É ilegal", gaguejou Ricardo. "E armar fraudes milionárias é o quê? Um hobby de gente rica?" Sofia disparou. "A história é a seguinte. Este pendrive tem 2 cópias. Amanhã de manhã,
Uma pode ir para a Polícia Federal e a outra para as mãos de todos os colunistas sociais do país. Imagina a manchete: magnatas da indústria são expostos em conspiração para destruir garçonete. O nome Monteiro ia virar sinônimo de lixo. A escolha é de vocês. Peguem suas mentiras e desapareçam da vida deles. Para sempre. Derrotados, humilhados, expostos. Sem dizer uma palavra, Ricardo e Helena deram as costas e saíram do restaurante, seguidos pelo advogado que tropeçou nos próprios pés na pressa de fugir. Um silêncio chocado tomou conta do salão. Então, a investidora que havia falado antes se levantou, um sorriso de admiração no rosto. Ela olhou para Clara, Arthur e Sofia, um trio improvável que acabara de derrotar um gigante. Senhores, senhorita, ela disse aos seus sócios, e depois se virou para o casal. Eu gostaria de retirar nossa proposta de investimento original. O coração de Clara afundou por um segundo antes de a mulher continuar. Porque depois de testemunhar essa demonstração de força, integridade e lealdade, nós gostaríamos de dobrar a nossa oferta. Uma marca com uma história como essa não é um negócio, é um legado. A vitória foi absoluta, mas deixou cicatrizes. Com o novo investimento, o A Chama de Clara estava prestes a se tornar um nome conhecido em toda a cidade, e os planos de expansão eram empolgantes. No entanto, enquanto o sucesso florescia ao seu redor, uma erva daninha de dúvida começou a crescer no coração de Clara. Ela observava Arthur. Ele havia se adaptado à nova vida com uma graça surpreendente. Ele não era mais um CEO, mas era o melhor anfitrião que um restaurante poderia desejar. Ele conhecia os clientes pelo nome, resolvia problemas com uma calma impressionante e olhava para ela do outro lado do salão com um amor que ainda a deixava sem fôlego. Mas era o suficiente. Uma noite depois de um serviço particularmente agitado, ela o viu rindo enquanto limpava uma taça de vinho quebrada. Naquele homem que um dia comandou um império multibilionário, ela viu uma felicidade genuína. E isso, de alguma forma, partiu seu coração. A culpa a corroeu. Ela o havia tirado de seu mundo, de seu destino. Mais tarde, em seu pequeno apartamento, ela finalmente cedeu ao medo que a assombrava. Arthur, nós precisamos conversar, ela disse, a voz baixa. Ele se virou, o sorriso cansado, mas feliz, ainda no rosto. Aconteceu alguma coisa? Eu não posso mais fazer isso, ela sussurrou, as lágrimas começando a se formar. A confusão tomou conta do rosto dele. Fazer o quê? O que você quer dizer? Eu te amo, Arthur. Eu te amo tanto que dói. Ela continuou, a voz embargada. E é exatamente por te amar tanto que eu preciso te deixar ir. Você não nasceu para isso. Você nasceu para comandar, para construir impérios. Um dia, daqui a 5, 10 anos, você vai acordar e se dar conta de tudo o que abriu mão, por mim. E vai se arrepender. Eu não posso ser o seu maior arrependimento. Arthur a ouviu em silêncio, a expressão indecifrável. Ele não discutiu, não argumentou, apenas se aproximou, secou uma lágrima do rosto dela e a beijou suavemente na testa. Esteja no restaurante amanhã, 1 hora antes de abrirmos. Por favor, ele pediu, e saiu, deixando-a em um silêncio ainda mais doloroso. No dia seguinte, com o coração em pedaços, ela foi. Encontrou-o parado no meio da cozinha vazia, o coração do seu sonho. Arthur, eu já disse tudo. Não. Ele a interrompeu, a voz suave, mas firme. Você não disse. Você só listou seus medos. Agora eu vou te dizer a minha verdade. E então, para o choque completo de Clara, ele se ajoelhou. Ali mesmo, no chão quadriculado da cozinha, entre o fogão e a bancada de inox. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Uma vida de avental e panelas? Ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Clara, nos meus 30 anos de vida, esta é a única vida real que eu já tive. Antes de você, eu vivia em uma redoma de vidro, seguindo um roteiro que não escrevi. Você não me tirou de um império. Você me salvou dele. Você me ensinou o que é paixão, o que é lutar por algo de verdade. O meu maior arrependimento seria passar um único dia sem você.
Eu não quero o meu antigo mundo de volta. Eu quero o nosso, para sempre. Casa comigo? Clara chorou, um choro de alívio, de amor, de pura e avassaladora felicidade. Ela não conseguiu falar, apenas assentiu com a cabeça freneticamente enquanto ele colocava o anel em seu dedo. Ainda assim, a turbulência emocional a deixou exausta. Com a bênção de Arthur, ela tirou 3 dias para si mesma. Foi para Campos do Jordão, sozinha, para respirar o ar frio da montanha e colocar a cabeça no lugar. Lá, em meio à paz das araucárias, ela entendeu. Sua identidade não estava mais separada da dele. Tentar salvá-lo dela era uma forma de autossabotagem, um eco do trauma que haviam superado. Sua felicidade e a dele estavam entrelaçadas, como os ingredientes de uma receita perfeita. Ela voltou, renovada e certa de sua decisão. A reconciliação foi doce e silenciosa, um entendimento que não precisava de palavras. 1 mês depois, o A Chama de Clara foi palco da maior festa de sua história. Uma celebração pelo noivado e pelo novo contrato de expansão. Sofia, radiante, estava lá com seu noivo músico. Lucas, o garçom, conseguiu servir a noite inteira sem derrubar nada. A alegria era contagiante. No meio da festa, um silêncio repentino se instalou. Ricardo e Helena Monteiro estavam parados na porta. Eles pareciam mais velhos, abatidos. Caminharam lentamente até o centro do salão. Nós sabemos que não temos o direito de estar aqui. Ricardo começou, a voz surpreendentemente humilde, dirigida a todos, mas com os olhos em seu filho. Quase perdemos o Arthur por causa da nossa arrogância, do nosso preconceito. Não há desculpas para o mal que causamos. Helena então se virou para Clara, os olhos marejados. Você não roubou nosso filho, Clara. Você o fez feliz. Você o tornou um homem melhor do que nós jamais conseguiríamos e nos mostrou o quão vazia era a nossa vida. Se vocês puderem um dia nos perdoar, gostaríamos de tentar ser a família que ele merece. Clara olhou para Arthur, que assentiu. Com um gesto de pura graça, ela caminhou até eles e os abraçou. A família, antes quebrada, começava a se curar. Horas mais tarde, a festa acabou. Os últimos funcionários foram embora, deixando o restaurante mergulhado em uma penumbra silenciosa. Uma música suave ainda tocava ao fundo. Arthur estendeu a mão para sua noiva. Me concede esta dança, chefe? Eles dançaram lentamente no meio do salão vazio, entre as mesas e cadeiras que testemunharam sua luta e sua vitória. Aquele lugar não era apenas um negócio, era o símbolo de tudo o que haviam construído. Um amor que começou com um acordo de R$100, foi testado por sabotagens e temperado por um banho de molho de tomate. Um amor que, como a melhor receita brasileira, foi construído com paixão, uma generosa pitada de caos e muito, muito sabor.